data retroativa, certo? Para um CNPJ que foi aberto esse ano. Ou seja, esse contrato aqui, inclusive, ele é uma fraude. O consumidor que cancelar o contrato pode ter que pagar uma multa de rescisão contratual. Por que eu disse pode ter que? Porque isso tem que estar previsto em contrato. Se não estiver previsto em contrato, não há de se falar. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como é o nome da senhora? Cleusa. Cleusa. Ah, a senhora conhece então a senhora Juliana? Conheço. O que está acontecendo no caso da Juliana? Então, a Juliana, ela veio fazer um tratamento com a gente, né? E aí ela engravidou. Sim. Aí agora ela quer... Ressarcimento. Ressarcimento não. Ela quer tirar o... cancelar o contrato. Isso. Então, a advogada entrou em contato com você, né? Tá, a senhora Cleusa, qual a formação da senhora? Eu sou massoesteticista e tenho as biomédicas. Tá, não, mas da senhora? Massoterapeuta esteticista. Massoterapeuta. A senhora está autorizada por lei a fazer prescrição de medicamento? Não. A senhora prescreveu o medicamento? Não prescrevi. A gente dá nutracêuticos. Não medicamentos de farmácia. A gente dá nutracêuticos. O que são? E colágenos. O que são nutracêuticos? Ômega 3, por exemplo. Tá. A senhora solicitou exames prévios da consumidora? Não, porque ômega 3 não precisa de exame. Tá, eu sei que não. Mas a senhora disse a ela, de acordo com ela, que em 6 meses ela perderia 30 quilos. Sim. Por quê? Como a senhora chegou a essa conclusão? Porque a gente faz uma técnica que é maravilhosa, até bom pra gente fazer propaganda também. Essa técnica a gente faz a queima de gordura quando o paciente vem para fazer o tratamento. Sim. Ela vinha muito pouco, viajou e não vinha. Sei. Mas como a senhora sabia que a Juliana, por exemplo, ela tem somente tecido adiposo ou retenção hídrica, como que a senhora fica sabendo? Eu tenho uma formação já e trabalho há 24 anos com estética. Tá, mas a senhora precisa solicitar exames para saber, por exemplo, se a paciente está demasiada ou não. Eu garanto para ela e boto em contrato porque eu faço. Entendi, tá. Basta o paciente vir, né? Tá, ok. Esse não é o procedimento adequado, certo? A senhora precisa de fazer solicitação... A senhora não. O médico precisa fazer a solicitação de exames para saber se o paciente está, por exemplo, edemaciado, em anasarca, se tem lipedema, por exemplo. Isso, e aí é o médico... Tem minhas biomédicas. É o médico que tem que fazer isso. Mas tudo bem. O que nos traz aqui hoje, senhora Cleusa, não é nem isso, porque isso compete aos órgãos de fiscalização, né? Em investigação, inclusive. O que nós viemos aqui é para solicitar... Eles estão mandado? Então, tem alguma coisa para usar a minha imagem? Se a senhora quiser que eu converse com o advogado, eu posso conversar. Oi, Cleusa. Oi. Quer falar chamadinha? O que está acontecendo? Não sei, a Juliana chegou aqui com um monte de repórter. Repórter? Por quê? Não sei. Eu estou explicando para a senhora. A senhora vai terminar de ouvir? Claro. A senhora tem formação de quê? A senhora tem formação médica? Não, a senhora tem formação médica? Não, peraí. O que ele A senhora tem formação médica? dentro da clínica. Não. Só entraram. Tá, mas o que é? Deixa eu falar com ela. O que ele tá falando? Pode falar. Como é o nome dela? É Mônica. Como é o nome da senhora? Mônica. Mônica, Tudo bem, doutora Mônica? tudo bem? Joia. Quem está falando é Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. Nós estamos aqui com a Juliana na clínica Renova. A Juliana foi atendida por a senhora Cleusa, que é massoterapeuta? Esteticista. Massoterapeuta esteticista. Então, a senhora massoterapeuta esteticista, a senhora Cleusa, ela fez alguns tipos de diagnósticos na consumidora que são privativos de um médico fazer, inclusive depois de solicitação de exames. Mas... Deixa eu falar, você é da onde mesmo? Você se identificou, entregou, mostrou para ela aí a sua identificação? Estou falando para a senhora. Se a senhora quiser, eu posso mostrar algumas identificações, inclusive. Mas eu sou bem... Tem coisas que, se ela não tiver, eu acho que judicialmente se resolve. Então, vocês invadindo, eu não estou entendendo essa invasão. Tá. Sendo que a Juliana, eu conversei com ela ontem. Eu não estou entendendo. Entendi. Se a senhora tiver um pouco de controle emocional para deixar eu terminar de dizer à senhora... Em primeiro lugar, você me respeita que eu não estou em descontrole. Quem está invadindo a propriedade, enfim, ou a clínica é você. Ok, e a senhora está fazendo uma acusação leviana porque aqui está um jornalista vindo em uma reportagem
em uma reportagem investigativa, ou seja, e esse jornalista é muito educado. Eu queria fazer um combinado com a senhora. Um fala, o outro escuta. Depois o outro fala e o outro escuta. Quem quer falar primeiro? A senhora vai me ouvir primeiro ou a senhora quer falar primeiro? Então fale, o que é que você tem para falar? Pois não, muito obrigado. Para além das questões que envolvem a medicina ou o exercício da medicina, e que não temos aqui nenhum médico, nós estamos aqui propriamente falando sobre o direito do consumidor. Porque a senhora Juliana, ela fez um contrato verbal com a senhora Cleusa, que no momento foi prometida à senhora Cleusa, aliás, à senhora Juliana, emagrecimento, perder 30 quilos em 6 meses. De 15 a 30 quilos, fazendo certinho. Tudo bem, de 15 a 30 quilos em 6 meses, certo? Ou seja, obrigação de resultado. A senhora sabe disso, a senhora é advogada, né? Obrigação de resultado, certo? Mas nem o contrato naquela época foi oferecido à consumidora. A consumidora fez 15 sessões, 16 sessões, aliás. Ela engravidou e desejou o cancelamento. Sim. Agora a consumidora faz jus ao ressarcimento do valor pago não utilizado. E aí a clínica... Isso é injustiça. Não, vamos acabar. A clínica... Eu tentei fazer um combinado com a senhora. Eu tentei fazer um combinado. Um fala e o outro escuta. Um fala, o outro escuta. Depois, Isso é o princípio da educação. Senhora Cleusa, a reportagem ela vai ser publicada independentemente de ter resultado ou não. Entende? Eu acho bom que a Renova aproveite a oportunidade e faça o ressarcimento de cerca de R$ 4.400 para que este resultado vá até nessa reportagem. Por quê? Porque nem a advogada, nem a clínica tem o poder de censurar essa reportagem. Essa reportagem vai ao ar. Do jeito que está aqui, ela já vai ao ar. Eu acho melhor, mais prudente, que se resolva a situação, porque a gente não tem problema de ir à justiça também não. Mas indo à justiça, aí nós pediríamos, sem dúvida nenhuma, chame a polícia, chame o Ministério Público, chame quem quiser. Então, indo à justiça, nós faríamos questão de solicitar, até mesmo, se necessário for, uma investigação do Ministério Público. Eu acho melhor resolver o problema, porque a reportagem vai ser publicada. Agora, não vem ameaçar um jornalista que sai lá de Minas Gerais, uma consumidora de Brasília, dizendo que vai chamar a polícia pra gente, como se isso fosse motivo de nos intimidar, porque nós vamos ficar aqui. E eu acho que a situação é muito pior. Você é um ótimo jornalista. Muito obrigado. Eu acho que é muito pior. Eu acho assim. Talvez é porque a doutora não está aqui, não está sabendo o que está acontecendo, então eu também sou advogado. Alguns advogados são jactantes, né? Eles acham que por serem advogados vão falar e fazer acontecer. Eu acho melhor a gente ser racional. Ou seja... Eu não estou entendendo, o que você quer? Tá, isso, vamos lá. A consumidora, ela faz jus ao ressarcimento, senhora Cleusa, do valor pago não utilizado. Ou seja... R$ 4.445, porque ela pagou 6 mil para a senhora, fez só 16 sessões, certo? Foram 56 atendimentos não realizados, só isso. E aí, faz o ressarcimento, ela vai para casa respeitada no seu direito, a gente segue para Belo Horizonte, normalmente está tudo ok. Não, pode ir para Belo Horizonte, pode postar. Eu tenho contrato, eu tenho muitos clientes, eu tenho biomédicas, eu tenho responsáveis técnicos pela clínica. A gente... Tem advogados. A gente é uma clínica, não há... tá sem responder a ela. Ela tem todas as mensagens, a gente nunca deixou de dar atenção a ela. Mas então, não é questão de dar atenção ou não, é o direito do consumidor. É o direito dela. Ela quer fazer um acerto em talvez parcelar, porque tirar isso da clínica. Não, Bruna, vocês tentaram oferecer para ela R$500, gente. Isso é eu tenho um impossível. advogado da clínica, o advogado me incentivou a fazer tal coisa. Vou conversar com ela e vou ver o que dá para fazer. Não, se a senhora precisar de O intuito que a gente está aqui, Cleusa, não é por nada disso. O seu tratamento realmente ele dá resultado. Sim, isso eu sei. Sim, exatamente. Só que a questão é que eu não fiz. Maravilhoso, tá? O nosso tratamento, a gente pode ficar à vontade, fica à vontade. Pode ir pro ar, a nossa clínica tem todos os documentações. Ela sabe. Sim, só que é justamente isso que eu tô falando. Eu quis cancelar e você falou até que eu poderia cancelar, só que o valor que era para eu receber não é a parcela do cartão que eu pago. Não, é que assim, ó, vou até explicar.
A gente fez um plano para ela, tanto que eu tenho contratos de planos que são bem mais caros. A gente fez um plano para você, aí eu falei, Ju, você deixa eu usar teu antes e depois, que eu faço mais barato, inclusive dava quase uns R$1.000, ficou por 7 mil, você me pagou 6, ainda falta R$1.000, né? Sim. Aí o que aconteceu? Tudo bem, aí você vinha, eu tenho mensagens tuas falando, nossa, Cleusa, maravilhoso, tô adorando, o nosso tratamento é maravilhoso. Aí passou tempo, você engravidou. Você é comerciante. Um mês e meio, né? Tá, a gente tem todas as mensagens. Aí você engravidou, você tem uma loja, você vende roupa. Eu fui lá... A gente já teve essa conversa, Cleusa. Tá, se mas você eu for na posso loja, falar? eu troco Ele a sua falou roupa. Aí eu vou lá, compro uma cartão justinho. Ju, eu tenho que te devolver porque eu engravidei, não vou poder usar porque vai ficar apertado. Eu vou trocar, E vou eu fazer a troca pra disponibilizei. você. E eu Deixa ela falar pra que eu... você, ó, Ju, depois que você ganhar neném, você vem, eu te dou 1 ano, 2 anos pra você fazer, porque a gente paga a taxa de cartão, você parcelou em 10 vezes. É complicado. Senhora Então, Cleusa, você tem eu que não entender. duvido que a senhora tenha oferecido para Juliana a possibilidade de continuar o tratamento, vou chamar de tratamento entre aspas, depois Entre aspas, não, os nossos tratamentos são eu vou chamar entre garantido, eu garanto. Tá, eu garanto. eu vou chamar entre aspas, por quê? Porque não é um tratamento médico, certo? É tratamento estético. A gente tem máquinas maravilhosas que vocês quiserem filmar. Se a senhora... Não, a gente não veio aqui para filmar a máquina de ninguém. Não é propaganda, tem que fazer o positivo e o negativo. Não, a gente não está fazendo propaganda nem positiva nem negativa, a gente está fazendo jornalismo, uma reportagem investigativa, tá? Não é tratamento, médicos no Brasil Não, são porque os que estão... A gente não injeta nada, a gente não faz nada injetável. No Brasil... A única coisa que a gente fala, tomar o ômega 3, tem que tomar o ômega 3, é natural, se compra na farmácia. A partir do Nunca prescrevi nada para ela comprar. A partir do momento em que a senhora prescreve... Nunca prescrevi. A partir do momento em que a senhora prescreve uma série, não é? Isso na linguagem técnica médica é prescrever. A senhora está falando com um acadêmico de medicina, mas eu não estou aqui dizendo... não vim aqui como acadêmico de medicina. O que eu estou falando é que eu sei exatamente qual é a competência médica, a competência do biomédico, a competência do massoterapeuta. A atuação aqui é... A senhora precisa fazer o ressarcimento, porque a Constituição da República, ela dispõe que ninguém deve ser obrigado a contratar e nem permanecer contratado. Então ela falou, eu não quero mais, eu quero cancelar o contrato. A senhora precisa de proceder ao cancelamento, querendo fazer a devolução de R$500. Então faça o cancelamento, fazendo a devolução a qual ela faz jus. 4.400 e alguma coisa. Se ela tiver alguma proposta para fazer para ela assim, eu posso fazer esse ressarcimento em 2 vezes, 3 vezes? Tudo bem. Se ela aceitar, ok, mas ela tem direito ao ressarcimento desse valor e não o valor de R$500. Sem proposta? Ok, então a reportagem... Tá ouvindo? Não é sem proposta, então aí fica naquela segunda fase que eu falei para você. A Ronda do Consumidor vai te oferecer assistência jurídica, a gente vai discutir isso em juízo. Em juízo eu vou pedir também que o Departamento Jurídico da Ronda do Consumidor avalie todos... Eu te peço que aqueles medicamentos, eu vou chamar assim, que foram prescritos a você pela senhora Cleusa, que você os guarde para que seja submetido à perícia, para ver se houve exercício ilegal de medicina também, certo? E esse contrato aqui vai ser... Esse contrato não, porque esse contrato aqui é de data... Olha só, a senhora fez um contrato, senhora Cleusa, de data retroativa, certo? Para um CNPJ que foi aberto esse ano. Ou seja, esse contrato aqui, inclusive, ele é uma fraude. Tá? A senhora sabe disso. Mas ok, se a senhora quiser resolver em juízo, muito obrigado. Tá? A gente vai à reportagem. Muito obrigado. Em juízo, mãe. Muito obrigado. Gente, calma. Tá. Não, depende da senhora. Se a senhora quiser resolver, a gente resolve, a senhora faz o ressarcimento da consumidora, mas se a senhora não nos quiser aqui, como a sua filha está falando com alguém aí ao telefone, a gente vai embora, não tem problema. Eu tenho que retornar, inclusive, para Belo Horizonte. A gente vai, a gente discute em juízo. Advogado, você deixa o seu número que a gente entra em contato. Ah, tá. Então, pode ser assim também, né? Aí a gente deixa um contato com ela. Hoje é sexta-feira. Até segunda-feira a senhora consegue... Vou conversar com a minha advogada.
advogada, Claro. eu entro em contato com vocês. Tá, então eu peço que a senhora. Tá, eu peço que a senhora entre em contato então, até segunda, porque a reportagem vai para edição, tá? Porque eu gosto de fazer o seguinte, quando. Não, isso aí é uma ameaça. Não, eu tô falando. Tá, pode gravar, grava, por favor. Eu tô dizendo o seguinte, que a reportagem vai ao ar, eu gosto que a reportagem vá ao ar. Eu sei que vocês ganham em cima dos trabalhadores, né? Não, a gente não ganha em cima de trabalhador, não. A gente não ganha em cima. Se a reportagem procurar, a gente tem que fazer isso, gente. Ó, nós que somos autônomos, que batalhamos para se ferrar para trabalhar bem esse tipo de pessoa, né? Qual tipo de pessoa? Para pagar o seu processo para no final eu não fazer. Qual tipo de pessoa? Qual tipo de pessoa que vem? Denigrir a imagem. Denigrir? Veio aqui um jornalista. Denigrir. Veio aqui. Tá, então vamos, tchau, um abraço pra senhora, a gente se vê em juízo. A gente se vê em juízo, tá? Tchau, a gente se vê em juízo. A senhora não tá dizendo que nós viemos aqui para denegrir a imagem da clínica, a gente se vê em juízo. A gente se vê em juízo. A senhora, nós viemos aqui dar uma oportunidade para a senhora manifestar. A senhora precisa ser uma pessoa humilde, entender, precisa de entender que isso foi uma oportunidade. O que eu disse para a senhora não foi ameaça, eu disse para a senhora o seguinte: eu gosto de publicar a reportagem já com o resultado. Por quê? Porque aí a senhora. Nas custas dos trabalhadores. Que ganhar audiência nas custas de Renova? Se eu quiser ganhar audiência nas costas de alguém, eu não vou buscar uma massoterapeuta que faz prescrição de medicamento, que faz promessas de emagrecimento. A senhora está completamente equivocada.